Vitor Peixoto, eu sou da Multiplico e hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre vendas, método e cruzar um pouco da minha experiência técnica com a minha experiência na área comercial. Porque afinal de contas eu sei que boa parte de vocês aqui, se não todos, são técnicos e eu passei por um processo razoavelmente parecido com o que muitos de vocês devem ter passado. Só um minutinho aqui para a gente... Bom, então, eu quero começar a minha palestra falando onde tudo começou há 22 anos atrás, quando eu entrei no mercado de automação comercial. Então, só para contar para vocês, eu vim de uma formação estritamente técnica. Eu fiz curso técnico em eletrônica no Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo e fui fazer um estágio. E esse estágio era um estágio, na época, em desenvolvimento de software para empresas de telecomunicações. Então, há 22 anos atrás, eu tive a oportunidade de participar do primeiro projeto de portabilidade telefônica que aconteceu no Brasil. Portabilidade de linha fixa, porque mal se falava de celular naquela época ainda, tá? E trabalhei por 1 ano e 3 meses na área técnica, desenvolvendo software, programava em baixíssima plataforma dentro de mainframe de central telefônica, só que teve um problema. Eu vou de vez em quando passar aqui os slides, pessoal, só para ter certeza que a apresentação vai ficar ativa, porque o computador está fora da rede de energia. Então eu trabalhava nessa empresa, desenvolvendo software para a central telefônica, o mercado estava muito em alta, só que do dia para a noite esse mercado encolheu. E a empresa onde eu trabalhava saiu da noite para o dia de 150 para 11 funcionários. Foi todo mundo mandado embora. Os nossos principais clientes, que eram a Telefônica na época e a Embratel, começaram a reduzir os projetos e aquela empresa de consultoria então não tinha mais a necessidade de ser do tamanho que era. Eu acabei ficando. Mas eu não fiquei porque eu era bom programador. Eu fiquei por 2 motivos. Primeiro, eu era estagiário, então eu custava muito pouco para a empresa. E segundo, eu morava a 200 metros da empresa, então nem vale transporte eles precisavam pagar para mim. Então, por conta disso, me mantiveram lá. Só que chegou um determinado dia e falaram assim: Vitor, faz o seguinte, ó, vai para sua casa e fica lá e espera a gente te chamar. É mais barato a gente manter você contratado em casa do que ficar vindo para cá gastando luz, gastando o nosso computador, porque a gente não tem trabalho. Quando a gente precisar, a gente vai te chamar. E eu me vi numa situação onde eu falei, cara, eu não posso continuar nessa empresa daqui a pouco vai fechar as portas, eu preciso procurar alguma outra coisa para fazer na minha vida. E aí, procurando emprego, eu acabei por cair numa oportunidade de negócio, numa empresa chamada Control Air Sistemas, que inclusive o dono da empresa está aqui. Eu tive o prazer de encontrar com ele hoje no coffee, um pouco antes de começar a palestra, e ele vai ouvir algumas histórias aí, né? Uma história principal, principalmente da época que eu trabalhei lá com ele na Control Air. Bom, e aí eu fui trabalhar nessa empresa. E assim, o que aconteceu? Eu não era um bom vendedor no começo. Eu era um técnico. Eu caí de paraquedas naquela função. E o que eu acreditava? Eu acreditava que, como eu precisava vender um software, e esse software era cheio de módulos, cheio de recursos e tudo mais, eu precisava aprender o máximo possível sobre esse sistema, sobre os recursos dele, para conseguir vender. Mas logo de cara, recebendo um treinamento, eu percebi que o sistema era grande demais e que eu ia levar meses e meses e meses e meses para aprender. Só que eu tinha que entregar número, eu tinha que entregar resultado. E olha que eu vou te falar, que o dono dessa empresa, ele foi muito paciente comigo, porque eu levei um tempão para gerar o primeiro resultado. Só que mesmo gerando a primeira venda, e depois a segunda, e depois a terceira, eu percebia que as coisas não estavam indo do jeito que eu gostaria. Porque eu perdia muito mais negócios do que eu ganhava. E eu não sentia que o meu trabalho era valorizado. Na verdade, eu olhava para aquilo que o varejista fazia comigo e falava assim, ele está se aproveitando de mim. Ele está sugando o meu conhecimento e eu tento entregar o máximo possível de conhecimento para esse cara e na hora que ele vai assinar o contrato, que ele vai fechar o negócio, ele assina com outra pessoa. Por que ele faz isso comigo? Por que ele me chama para tirar dúvida, para entender como as coisas funcionam, mas na hora
que ele vai assinar o contrato, ele assina com outra pessoa. E eu não conseguia entender isso. Eu não conseguia entender de jeito nenhum. Só que para todo mundo na vida existe um ponto de virada. Tem um dia em que tudo muda. Tem um dia fundamental, ou vários dias, dependendo da sua caminhada, onde a chave na sua cabeça vira. E o dia para mim foi em Caçapava. Talvez ele nem saiba dessa história, e ele está aqui ouvindo, mas eu vou contar para ele, porque eu acho que é legal e eu acho que é bacana vocês saberem também. Eu recebi uma indicação de um cliente nosso de Caçapava e fui a Caçapava atender então esse supermercado. Era um cliente de um porte relativamente grande, a venda envolvida nesse negócio tinha hardware, tinha software, tinha serviço. Eu morava na zona norte de São Paulo, então da zona norte de São Paulo até Caçapava, a gente está falando aí de 130, 140 quilômetros, mais pedágio, mais tempo, mais etc e tal. Mas tudo bem, eu peguei meu carro, fui até lá, atendi o cliente, conversei, mostrei sistema, fiz tudo aquilo que eu acreditava que era o certo fazer e depois mandei uma proposta para o cliente, a gente continuou conversando até que um belo dia ele me ligou e falou: olha, nós vamos fechar negócio com você. Isso foi numa sexta-feira. Venha na segunda-feira, 9 horas da manhã, para eu, você e meu irmão conversarmos e a gente assinar então a proposta. Falei, tá bom, e fui. O que aconteceu? Naquele momento, esse ia ser o maior negócio da minha vida. Só que quando eu cheguei lá, as coisas não saíram exatamente do jeito que eu imaginei. Para começar, a hora que eu parei o carro, eu vi todos os PDVs do cliente montados. Então os equipamentos já estavam instalados lá no lugar. Eu estranhei e falei, tudo bem, ele deve ter fechado o equipamento com uma outra empresa e vai fechar o software comigo agora, tá tudo certo. E eu entrei na loja e fui até o fundo da loja, aonde ficava o escritório então dos donos. E estavam lá os dois irmãos sentados. Quando eles me viram, eu notei que alguma coisa não estava bem, porque a cara deles mudou, e um deles virou para mim, o Paulo, o outro não me recordo o nome, e falou assim, olha, Vitor, é o seguinte, a gente, no final de semana, passou um cara aqui que trabalha com automação comercial e a gente mostrou tua proposta para ele e ele já tinha os equipamentos aqui, pegou 10 cheques meus e a gente já fechou o equipamento. Ele falou que tinha um software que fazia um bom preço e tudo mais e a gente já resolveu fechar o software com ele também. Então, infelizmente, a gente não vai fazer mais negócio com você. Bom, a minha primeira reação foi falar, porra, mas por que você não me ligou? Né? Você falou comigo na sexta-feira, da mesma forma que você falou comigo na sexta, você poderia ter falado comigo no sábado e ter me avisado, para não fazer eu vir até aqui, gastar dinheiro da empresa, gastar meu tempo, pedágio, alimentação, etc e tal. E aí ele virou e disse para mim a seguinte frase, ele falou, não, sabe o que é, cara? Você foi um cara tão legal com a gente, foi um cara tão bacana, ajudou tanto a gente, que a gente queria te agradecer pessoalmente por tudo que você fez por nós. E no momento em que o cliente disse isso para mim, em respeito ao dono da empresa e à empresa que eu representava, eu não falei aquilo que veio na minha cabeça, que era mandar o cara para um lugar que todos vocês estão mandando aí inconscientemente também. Mas eu tinha amor ao meu emprego e também tinha respeito pela empresa onde eu trabalhava. Então eu resolvi simplesmente virar as costas e ir embora, entrei no meu carro, saí com o carro, primeira rua à esquerda possível de parar, eu parei o carro porque eu estava tremendo de nervoso, eu não conseguia dirigir, eu não ia conseguir pegar a Dutra e voltar para minha casa. E naquele dia eu falei, a partir de hoje, as coisas precisam mudar. Elas não podem mais continuar desse jeito. Eu não posso continuar assim, porque não é possível que eu faça tudo o que eu faço, que eu trabalho o que eu trabalho, entrego o que eu entrego para esses donos de loja e tudo mais, e os caras simplesmente não valorizam o meu trabalho. Isso não é justo. Não está certo isso comigo e não está certo isso com a empresa onde eu trabalho. Então, nesse dia, eu acredito que eu tive um ponto de virada. E esse ponto de virada, é evidente que não foi estalar o dedo e no dia seguinte tudo mudou e eu comecei a vender pra caramba e a empresa isso e aquilo, não foi isso. Mas ali naquele dia eu fiz um compromisso comigo mesmo de que dali pra frente eu não deixaria mais que um varejista me fizesse de idiota. Que é como a gente se sente muitas das vezes em que a gente sai da nossa empresa para ir conversar com o varejista e aí o cara suga todas as nossas energias e informação e na hora de fechar o negócio ele compra de quem tem o melhor preço. E aí o que eu comecei a fazer então? Já que
eu precisava mudar, já que as coisas precisavam ser diferentes, eu precisei então começar a trabalhar de uma forma diferente. E aí, eu percebi o seguinte: primeira coisa, eu não preciso saber tanto sobre um assunto. Ou, mesmo que eu saiba muita coisa sobre ele, eu não preciso falar tudo para vender. Porque se eu entregar a coisa demais, esse cara vai pegar a informação que eu estou dando para ele, e informação é poder, com informação ele faz o que ele quiser. Então essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Mesmo que eu saiba, eu vou falar menos a partir de agora do que aquilo que eu sei de verdade. Eu também percebi que não bastava eu ter o produto bom, porque na hora H, o varejista estava olhando para o meu produto e comparando com um produto inferior e comprando aquele produto inferior como se fosse o meu. Então, o produto, essa é uma descoberta importante, eu descobri que o produto sozinho não se vende. Ele pode ser o melhor produto do mundo, não adianta você achar que simplesmente colocando ele no mercado as pessoas vão conseguir sozinhas absorver essa informação e falar assim, realmente, esse é o melhor produto, eu vou comprar esse produto e acabou. Então, percebendo essas coisas, eu resolvi o seguinte na minha cabeça. Falei, bom, então, se não é produto, se não é conhecimento, o segredo está no envolvimento. Como é que eu pego o dono, esse varejista, e envolvo ele de uma forma que ele vai olhar para mim e vai olhar para a empresa, para o produto que eu represento e vai falar, pô, é com essa empresa, é com esse vendedor, é com esse fornecedor que eu quero caminhar. E aí, eu também descobri uma outra coisa, que eu precisava ser rápido. E a união dessas duas coisas produziu na minha cabeça uma mudança muito grande na forma como eu passei a apresentar software a partir desse dia. E eu me desafiei, cada vez mais, a vender software sem abrir o computador. Essa foi a primeira grande mudança que eu fiz. Por que eu fiz essa mudança na minha forma de trabalhar? Porque todo mundo que trabalha em software house aqui, mesmo os donos que estão sentados aqui assistindo essa apresentação, sabem que a base demo é um grande problema, né? Porque normalmente os desenvolvedores de vocês fazem coisas lá dentro, e aí quando eles fazem essas coisas, começam a estourar uma série de erros na hora que o vendedor vai vender o sistema. É muito engraçado. Você começa a rodar a base demo e os errinhos começam a estourar na tela. Quando isso não acontece, a coisa é pior. Vamos dar uma olhada no relatório de vendas, aí você puxa uma curva ABC de 2013, porque foi a última vez que alguém foi lá e colocou dados dentro desse sistema para você poder simular. E aí você vira e fala a pior frase possível que você pode falar para o varejista, que é, olha, a hora que eu te entregar o produto vai ser diferente. Porque nesse momento, ele já começa a estabelecer um comparativo. Bom, se essa empresa cuida da base demo dela, que é o showroom, vamos chamar dessa forma, desse jeito, imagina como que ele vai cuidar de mim. Então eu me desafiei, cada dia que passava, a não usar mais o sistema para vender. Se eu não tenho o sistema para vender, eu tenho que ter gogó. Eu tenho que conversar com esse cara, eu tenho que envolver ele de alguma forma. E aí, com isso, mesclando todas essas informações, eu acabei descobrindo o seguinte, que a coisa mais importante que eu precisava fazer era ter um processo de vendas. Tratar todos os clientes a partir daquele momento como uma linha de produção. O cliente entra, eu faço uma coisa, depois que eu fiz essa coisa, eu faço outra coisa e vou envolvendo, e vou envolvendo, e vou envolvendo esse cliente até o momento que ele fecha o contrato. Porque no fim do dia, pessoal, o produto pode ser lindo, o produto pode ser maravilhoso, os recursos podem ser maravilhosos, vocês podem de fato fazer uma coisa diferente no mercado, mas no fim do dia, o que interessa é o lucro que a sua empresa gera, é o caixa da sua empresa saudável, é o quanto de cliente você vende, é isso que importa. No fim do dia, essa é a informação que importa. Então, todo aquele conhecimento, todo aquele método, tudo aquilo que você conhece de mercado, de software, de legislação, etc. e tal, se ele não for utilizado para trazer resultado financeiro para a empresa de vocês, ele é apenas conhecimento. Ele não é lucro, ele não é caixa. Então, eu percebi que eu precisava de um processo. Muito bem. Aí, o que acontece? Eu parti do princípio,
para desenhar esse processo. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, todas as palestras, workshops, eventos que eu vou, eu sempre tento ser o mais prático e objetivo possível e tento deixar um conhecimento que vocês consigam tirar do papel hoje, se vocês quiserem. Então não tem nada aqui muito teórico, muito complexo. É coisa que dá para vocês executarem hoje. Se vocês quiserem, no coffee break, no intervalo das palestras, vocês vão conseguir fazer isso. Então assim, qual que é a pegada? Imagina que você tem apenas 10 segundos para vender sua empresa para alguém. Como é que você faria isso? E quando eu não estou com esse tipo de microfone aqui, normalmente eu costumo convidar empresários para vir aqui, principalmente quando estão em 2 ou 3 da mesma empresa, para a gente fazer uma dinâmica. Como isso não vai funcionar bem aqui, eu vou fazer um convite rapidinho para que vocês aí que estão em 2, 3, vendam um para o outro a empresa. Vocês têm 10 segundos, é uma dinâmica rápida. Todos vocês aí, tenta vender a empresa de vocês um para o outro. Se for sócio com sócio, melhor ainda, que é mais divertido. Vamos lá, pessoal. 3, 2, 1, agora. Já passou a oportunidade, varejista já comprou ou não comprou. Então, a brincadeira agora é a seguinte: o que é o intuitivo? O intuitivo para a software house é falar assim, cara, eu tenho o melhor suporte do mundo. Tenho o melhor suporte do mundo. Ou falar do tempo de mercado e experiência. Eu tenho 42 anos de mercado, eu tenho 34 anos de mercado, a gente tem uma experiência absurda e tal. Qual que é o problema disso? O problema é o seguinte: esses argumentos, eles não são argumentos tão sólidos. Vamos começar com o suporte. Eu adoro, na dinâmica é muito legal, porque eu não aviso isso antes e todo mundo não, mas de cada 10, 9 falam assim, o meu suporte é o grande diferencial, é espetacular. De vez em quando eu proíbo, falo, você não pode falar de suporte. Aí a pessoa trava, dá risada, fala, cara, eu sei que você pediu para não falar de suporte, mas é que o meu suporte... Aí você começa a falar, cara, calma, não é por aí, isso não funciona. E por que não funciona? Imagina que você diz o seguinte, olha, o meu suporte é o melhor da região. E você, pela primeira vez na vida, está lidando com um varejista que vai rodar 24 horas por dia e o seu suporte não é 24/7. Você já estabeleceu na cabeça desse varejista o seguinte, ele não tem o melhor suporte, porque ele não vai me atender talvez nos momentos mais críticos da minha operação. Então, esse argumento acaba sendo um argumento falido. E por que ele é falido também? Porque todo mundo usa. Então, se a gente quer entregar um diferencial para chamar a atenção do varejista, a gente não pode cair no senso comum. E falar do tempo do mercado também é um negócio um pouco complicado, porque se tempo de mercado e experiência definisse alguma coisa, qualquer taxista poderia ser piloto de Fórmula 1. E as coisas normalmente não são dessa forma. Então, o tempo de mercado também é perigoso. Tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, no fim do dia, o que é que o varejista compra? Quando a gente vai conversar com o varejista, o que ele compra? E depois de 22 anos fazendo isso, eu posso afirmar para vocês que o varejista compra isso aqui, ó. Segurança. O que é segurança? Ele quer ter certeza que esse investimento que ele vai fazer agora com a empresa de vocês não é igual aos dos outros. Porque normalmente, quando a gente está lidando com um varejista que já trocou de sistema ou que está trocando de marca de equipamento, ele já está escaldado. Ele já passou por 2, 3, 4 que foram lá e prometeram coisas para ele. E nessa promessa, que normalmente as empresas acabam não cumprindo, porque elas prometem uma coisa que depois não conseguem cumprir por causa do preço que é vendido, o varejista vai ficando escaldado. E ele é treinado para olhar para a gente e falar assim, esse cara vai me enrolar. Então, a primeira coisa que a gente precisa mostrar para o varejista é segurança. A segunda coisa importante, confiança. O que eu quero dizer com confiança nesse caso? É que se der qualquer tipo de problema, vocês vão estar do lado dele para ajudar. Evidente que problemas que estão dentro do escopo do contrato, porque varejista também é muito bom para tentar tirar da gente aquilo que a gente não vendeu para ele. E ameaçar com troca de sistema, vou cancelar o contrato, aquela história toda. Então, quanto mais segurança vocês conseguem demonstrar e quanto mais vocês conseguem passar confiança de que vocês são diferentes, o varejista ele começa a se animar. Só que tem um detalhe, a gente também precisa vender para ele a ideia de que com o sistema de vocês, a loja dele não vai parar. Se tem uma coisa que varejista morre de medo é de atender o cliente dele mal. O bom varejista trata o cliente dele como um tesouro. Então se ele imaginar
que o produto de vocês, seja o PDV ou o ERP, pode impactar na qualidade do atendimento que ele vai dar fazendo a loja parar, ele vai ter dificuldade de comprar. E não significa que ele não vai comprar. Ele pode até comprar, mas aí ele vai usar o seguro. Qual que é o seguro? O desconto. Ou seja, eu compro de você, mas eu compro por tanto, por aquilo que eu quero pagar. E por que ele faz isso? Porque ele está desconfiado. Então, qual que é a forma que ele tem de diminuir o risco? Pressionando o fornecedor de hardware, pressionando o fornecedor de software a vender para ele mais barato. Ah, Vitor, mas, poxa vida, você está falando tudo isso para mim? Eu tento fazer isso, eu não abro o sistema, eu converso com o cliente, eu falo, mas chega na hora H, o cliente acaba não comprando de mim. Bom, por que isso muitas vezes acontece? Acontece pela falta de um processo. Então, o que acontece a partir de agora? Se vender um processo... mas tá difícil esse negócio aqui, hein? O primeiro processo que vocês precisam construir na cabeça de vocês é o discurso de vendas. Então, o que acontece aqui? Eu pedi para um vender a empresa para o outro. Falei para vocês fazerem uma dinâmica aí entre vocês. Tenho certeza absoluta que cada um falou uma coisa completamente diferente um para o outro. Dificilmente mais de uma pessoa repetem aquilo que deveriam repetir sobre a empresa quando vão conversar com o cliente. Então, se o diretor técnico vai na apresentação, ele fala das maravilhas técnicas do sistema. Se o diretor comercial vai na apresentação, ele vende até gelo para pinguim. Só que as coisas estão todas desconectadas, ninguém segue um padrão. Se o financeiro é abordado por um cliente para falar da empresa, ele vai falar sobre a ótica do financeiro. Então, quando a gente tem uma situação onde não há um discurso padronizado para você vender, cada um vende do jeito que acha melhor. E aí é onde a gente tem o perigo. Vira e mexe, eu converso com vendedores que dizem o seguinte para mim: Vitor, o cliente só quer saber da parte fiscal do sistema. Ele só quer saber como vai ser o SPED, como vai ser o Sintegra, ou se tem, enfim, mágica que é possível fazer. O cliente só quer saber disso. Na esmagadora maioria das vezes, o discurso vai para esse lado, porque como não há um padrão na cabeça de vocês, vocês deixam que isso acaba acontecendo naturalmente. E o cliente tem uma habilidade muito grande de fazer vocês escorregarem na casca de banana. Então, se ele percebe que vocês estão falando de alguma coisa onde vocês estão desconfortáveis, ele vai ficar apertando isso, apertando, até que vocês caiam em algum tipo de contradição. Então, o que é o discurso de vendas na prática? O discurso de vendas nada mais é do que uma forma simples, didática e padronizada para você conscientizar um cliente, enfim, qualquer que seja o tipo de cliente, de que a sua empresa é a melhor opção para ele. E de preferência, ele tem que ter 10 segundos. Então a gente começa um discurso de vendas assim. Por exemplo, quando eu vou falar da Multiplico, qual é a primeira coisa que eu falo? Eu falo a frase que a gente chama de headline, que é a frase pilar para todos os materiais que a gente desenvolve. Vendas é método, não sorte. A gente não acredita que existe vendedor talentoso que dá sorte para vender. A gente acredita nisso aqui, método e processo. É assim que a gente começa a vender a Multiplico. Uma forma simples, fácil e intuitiva de prender a atenção inicial do nosso potencial cliente, para ele entender o que é que vai acontecer dali para frente. Então, quando a gente pensa no discurso de vendas, o grande objetivo é não deixar que nenhum de vocês escorregue na casca de banana. Não deixar que o cliente leve vocês para aquela área nebulosa onde o produto de vocês talvez não é tão forte. E vamos lá, pessoal, nem todos os produtos são perfeitos. Cada produto de cada um de vocês aqui tem uma deficiência, reconhecida inclusive por vocês. E quando o cliente entra nessa área, você começa a suar frio. Teu estômago embrulha, fala, e agora? O que eu vou falar para esse cara? Então, como é que a gente faz para sair disso? A gente padroniza o nosso discurso, batendo muito mais forte nos pontos positivos, para que na hora que ele chegue num ponto negativo, e ele vai chegar, ele consiga lidar com isso, pesando o fato de que os pontos positivos são muito melhores do que esse negativo que ele está olhando para vocês. Beleza. Entendido isso, a questão é como montar esse discurso.
Então, como eu disse para vocês, todas as palestras que eu faço, eu gosto de deixar material, gosto de deixar coisa didática. Então, esse QR Code aqui aponta para um modelo de discurso de vendas que pode ser usado por software houses e talvez revendas de automação comercial. Quem tiver com problema no seu discurso atual e quiser baixar para dar uma olhada, fiquem à vontade. Compartilhem o material com quem vocês quiserem, conversem aí com quem está cuidando de marketing, que normalmente é quem cuida de vendas e do contas a pagar e receber da empresa também. Quando não é assim, está cuidando do suporte, um desenvolvedor foi embora, então hora ele desenvolve o sistema, hora ele vende, hora ele está pagando boleto, é aquela história toda, né, que a gente sabe como que funciona. Então quem quiser, quem tiver afim, fica à vontade aí para baixar. Vou dar mais 5 segundos. Acho que todo mundo que tem interesse já baixou, né? Beleza. E aí vocês podem dar uma olhada então nesse arquivo. Mas a questão é, como é que a gente monta esse discurso de vendas? Eu queria pegar esse arquivo que vocês receberam e quebrar ele em alguns tópicos, até para poder ajudar vocês a estruturar isso na cabeça de vocês. Bom, é evidente que um cliente não vai comprar o produto de vocês com um discurso de 10 segundos, né? Ninguém aqui está propondo mágica. O discurso de 10 segundos é para chamar a atenção. Como é que a gente chama, então, esse discurso de 10 segundos? Headline. Uma frase que seja suficientemente boa para chamar a atenção do seu potencial cliente. Qual é a frase que a Multiplico escolheu? Como o nosso negócio é revendas de automação comercial, a IDC e Software House, e a gente sabe que o maior calcanhar de Aquiles do nosso mercado é formar a equipe de vendas, e hoje em dia manter a equipe de dev contratada, mas principalmente formar a equipe de vendas, a gente construiu uma headline chamada Vendas é método e não sorte. E a gente acredita que essa headline é suficiente para dar aquela pulguinha atrás da orelha do nosso potencial cliente. Depois, a gente precisa construir o que a gente chama de copy de transformação. O que é a copy de transformação? Nada mais é do que... mas tá difícil esse negócio aqui, hein? Copy de transformação. Nada mais é do que um texto com 4, 5 parágrafos, onde você fundamenta a sua headline. Então, se você escreveu na sua headline que isso é bom pra cacete em X, você precisa agora, com um discurso, provar isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um cliente que fez serviço comigo há um tempo atrás, que ele tinha 1.250 clientes automatizados na área de restaurante. Ele estava com uma dificuldade absurda para escrever isso, para transformar isso em discurso de venda. Eu falei, cara, sua headline é: faça como 1.250 restaurantes na região metropolitana de São Paulo. Venha para X. Ele não precisa falar mais nada. Ele tem 1.250 clientes, é uma das maiores revendas do Brasil de software. Vocês conseguem imaginar, talvez para algumas software houses, vocês conseguem imaginar o que é uma revenda com 1.250 clientes? É a primeira coisa que o cara tem que falar. E todos do mesmo segmento. Então, esse é o tipo de coisa que você escreve na headline. E aí você tem que escrever um texto de 4, 5 parágrafos defendendo essa ideia. Tem um modelo aí no documento que eu pedi para vocês baixarem pelo QR Code. Depois, a coisa mais forte, a coisa mais importante que existe: clientes e depoimentos. Quem são os clientes que vocês atendem? E quando esses clientes, de bom grado, né, se comprometem a ponto de gravar um vídeo para vocês, dizendo o que é a empresa de vocês, isso faz total diferença na hora do cliente converter. Quando o cliente percebe que existem centenas, às vezes milhares de outras empresas como ele, usando a empresa de vocês, a coisa começa a ficar diferente, a coisa começa a mudar de figura. Depois dos depoimentos, o que a gente fala? Portfólio. Quais são os produtos que vocês vendem? Quais são os módulos deles? Quais são as soluções de terceiros que vocês têm para oferecer? E um detalhe muito, 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 muito importante. Quando vocês forem pensar em clientes que vocês estão prospectando ou clientes da própria carteira de vocês, entendam que quando vocês vão vender módulos adicionais ou produtos de terceiros como o TEF, essa dor não é só do cliente da base. Essa dor é de qualquer cliente do mercado. Então, na hora que você se propõe a vender aquilo, faça promoção disso para novos clientes também. Às vezes, um módulo
de um dos produtos que vocês têm fazem total diferença para novos clientes e muitas vezes nem os clientes da carteira e nem os novos clientes sabem que esse módulo existe. Quantas e quantas software houses constroem aí 5, 6, 10 produtos e só tem um vendido, né? Por que só tem um vendido? Vocês acham mesmo que o cliente de vocês fica o tempo inteiro entrando no site para saber o que vocês estão colocando de novidade? Vocês têm que ir lá e verbalizar isso, mostrar para o cliente, escrever de uma forma estruturada que ele consiga entender. Bom, pessoal, como eu disse, minha palestra costuma ser uma coisa prática. E eu não gosto de entrar em mais de um assunto por vez. Então, o assunto que eu preparei para vocês hoje é o assunto discurso de vendas. Eu acho que ele é mais do que suficiente para vocês já pararem aí um pouquinho para pensar por alguns minutos, algumas horinhas, tentando escrever isso para a empresa de vocês. E se dediquem. Não tentem terceirizar isso com a agência. O tempo que a agência vai levar para entender o que é a empresa de vocês e o risco que vocês correm dando na mão de um terceiro e escrever uma coisa que pode ser bonita, mas que depois vocês não vão conseguir entregar, é imenso, é grande demais para vocês deixarem isso na mão dos outros. Se dediquem para fazer o discurso de vendas de vocês da melhor forma possível e depois entreguem na mão de alguém de marketing para dar aquela floreada que é sempre muito importante, tá bom? Bom, quem é a Multiplico? Uma empresa especializada em automação comercial, a IDC. Nosso negócio são cursos, palestras, workshops e consultorias somente para esse mercado. A gente só atua com revendas e software houses, tá? Bom, temos clientes aí no Brasil inteiro, então já fizemos serviços ou ainda mantemos contratos fixos com revenda, software houses, empresas de AIDC, já fizemos trabalho inclusive para fabricantes, entidades de classe e tudo mais. A gente tem uma escola online, então eu vou deixar o site aqui da Multiplico e por lá vocês conseguem acessar a escola online para conhecer os cursos que a gente tem disponíveis. A nossa plataforma é uma plataforma que hoje está super bem construída, a gente, enfim, achou uma plataforma para conseguir hospedar nossos cursos com a qualidade que a gente esperava, e aí no final desse ano a gente migrou para essa nova plataforma. Tem cursos de venda, cursos de marketing, enfim, para vendedores, para gerentes ou para diretores de empresa, vocês vão encontrar isso lá na nossa vitrine de cursos, tá bom? E é isso. Muito obrigado.